sobre as hepatites. De preferência, nós vamos tocar mais a hepatite C, porque é considerado a doença do século XXI, onde os números de portadores C cada dia mais aumentam, porque a sua descoberta ela pode ser tardia. E ultimamente, quem tem aparecido com o diagnóstico são pessoas contaminadas na década de 50, 60, 70, é que agora estão aparecendo. E essa turma da agora? Só daqui a talvez a mais 20 anos é que eles também botarão a cara, né? Então, o nosso grupo é um grupo, vou botar aqui, é um grupo de apoio a portadores do vírus da hepatite C. Isso nós estávamos até maio do ano de 2009. De lá para cá, nós somos grupo Vontade de Viver de apoio a portadores de hepatites virais. A nossa apresentação é que o grupo foi fundado em 19 de maio de 2002 por 8 participantes, todos eles fruto de uma hepatite C, todos eles contaminados com o vírus C, e por incrível que pareça, pessoas sendo tratadas pelo mesmo médico, que com o dedinho mágico deste médico, que nada mais é o nosso atual presidente da Sociedade Brasileira de Hepatologia, Dr. Raimundo Paraná, nos fez ver que nós tínhamos condição de tratar uma hepatite C, que é um tratamento caríssimo, em torno de 60, 80 mil reais. Mas muita gente estava morrendo por falta da medicação, por falta do diagnóstico, por falta do acompanhamento. Então nós fundamos esse grupo no dia 19 de maio de 2002 para atender portadores e ex-portadores do vírus C, transplantados de fígado, porque 60% dos transplantes hepáticos até hoje realizados são frutos de hepatite C. E parentes e amigos e familiares dos portadores, que nós damos o nome de sócio solidário. Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo, nível da fundação do grupo, é unir portadores do vírus da hepatite C, curados ou não, transplantados de fígado, familiares e amigos solidários para compartilhar a experiência. Esse tema aqui, nós fazíamos mês sim, mês não, na Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, onde convidávamos o portador e familiares, porque é importantíssimo o familiar estar agregado ao portador, porque ele vai entender que não é uma doença fácil de tratar, muito difícil, o portador tem pode desencadear uma série de efeitos colaterais, que ela vai desde a irritabilidade até a depressão, suicida. Então precisa que os familiares, os amigos saibam, tenham um conhecimento, nem pequeno que seja, para apoiar esse portador. Também divulgar e conscientizar a população da hepatite C e seus riscos, tratamento e prevenção, promover palestras com profissionais na área de saúde, porque nós não somos médicos, nós somos simplesmente ex-portadores, abnegados à causa, e em determinadas situações nós fazemos a palestra, mas em outras, dependendo do ambiente, nós levamos um médico especialista, um hepatologista, e colaborar com o governo na adoção de medidas de saúde pública. Tudo que o governo fizer em benefício do portador, lá está o Grupo Vontade de Viver para apoiar. É o nosso objetivo de trabalho. Agora que já falei sobre a nossa ONG, só faltei de colocar para vocês aí o nosso endereço. O nosso endereço é na Rua Carlos Gomes, é o Centro de Saúde Carlos Gomes, é o centro da Prefeitura. Fica no primeiro andar, sala 110. Nós atendemos aos portadores no meio de plantão, no revezamento de plantão. Então nós temos de segunda a sexta, das 9 às 12, de 2 às 5, atendendo a todos que queiram nos procurar, através do telefone 3321-7646 ou pessoalmente. O nosso fax é o mesmo número do telefone. Então, qualquer situação que você tenha, um amigo, um parente, está precisando de uma fala, está precisando de um apoio, está precisando de um empurrãozinho para poder fazer o diagnóstico, fazer o tratamento, é só nos procurar. Todo o nosso serviço ele é gratuito.
Nós não cobramos nada. Até por sinal, eu brinco quando eu dou a ficha dos associados sobre essa filiação que a gente chama, que é associado. Nós não cobramos nada. E dizemos, se alguém chegar na sua porta pedindo R$5 que seja, que o Grupo Vontade de Viver mandou pedir para ajudar em qualquer campanha, você pode chamar a polícia e mandar prender, porque nós não fazemos isso. Nós só queremos trabalhar em função do portador. Mas vamos agora falar sobre a doença. O que é hepatite? Hepatite nada mais é do que inflamação no fígado. Ela pode ser causada por vários tipos de agentes. Agente químico, físico e também vírus. Nós temos vários tipos de hepatite. E basicamente ela é dividida em duas classes. Hepatites virais e hepatite não virais. Vamos primeiro falar dele embaixo, hepatite não virais. Nós temos a medicamentosa, nós temos alcoólica, autoimune, hepatite tóxica e por aí vai. Nós temos um outro elenco de hepatites provocados por agentes químico, físico ou químico-físico atuando no fígado, que vai tentar descompatibilizar ele, vai desorganizar a função hepática. Mas nós temos aqui uma também chamada autoimune. Essa autoimune é uma hepatite nova que, por incrível que pareça, o nosso sistema de defesa, chamado sistema imunológico, ele começa a achar que o nosso fígado é um elemento estranho. E de uma hora para outra ele se rebela e começa a agredir o fígado, provocando uma hepatite. Essa é a hepatite autoimune, que está dando muita dor de cabeça para o tratamento, porque é uma briga interna e o médico tem que achar simplesmente elementos que minimize esse processo, entendeu? Então é um pouquinho complicado. Mas vamos agora falar das hepatites virais, que até pouco tempo, vamos dizer assim, há 2 décadas atrás, só se conhecia hepatite A e B. Hoje, olha a sopinha de letra que nós temos. O cara pode escolher até qual que ele quer pegar, né? Mas é isso aí. Mudamos bastante, tudo evolui e a hepatite não ficou atrás. Então nós temos, aqui eu trouxe um exemplo, um fígado, para a gente ver a localização, porque muitas vezes a gente tem um elemento e não sabe onde ele fica. Né? Então aqui está o fígado, ele fica simplesmente do lado direito, embaixo do diafragma, em cima do estômago, acomodado. E a gente às vezes, é comum você talvez tenha ouvido falar em sua vida, meu fígado está doendo. Eu acho que foi aquela caipirosca que eu tomei ontem. Fígado não dói, gente. Fígado não dói, porque não tem filamento nervoso. Tá? O que dói, na verdade, é a nossa dor de cabeça por falta, porque tomou aquela mesmo, houve uma fermentação brusca, comprimiu o nosso fígado na costela. Sim, a costela tem elementos nervosos e aí provoca aquele mal-estar. Tá? Então o fígado é uma glândula que tem, entre outras funções, de auxiliar a digestão, armazenar energia, processar substância nociva ou não ao corpo, inclusive o álcool e droga. Ou seja, quase tudo que nós ingerimos, o fígado tem uma contribuiçãozinha. Além disso, ela é a usina geradora de energia. Essa é uma das grandes funções do fígado. Diz os chineses que basta olhar para a cara do cidadão, se ele está feliz, ele não está doente do fígado. Porque normalmente é o espelho. A felicidade no rosto é o fígado funcionando bem. Eles são um pouco, nessa área eles voam um pouco na imaginação. Né? Então aqui nós vamos falar a primeira das hepatites, hepatite A. Hepatite A é uma hepatite que, infelizmente, é aquele quando a gente às vezes fala que fulano está de hepatite. Então, não sabe nem qual é a hepatite, aí colocam todas as hepatites num só saco, e aí eu já não aperto a mão do meu amigo, já não quero muito papo com ele, quando na verdade ele tem que primeiro saber que tipo de hepatite ele está. Uma dessas é a hepatite A, que é a inflamação aguda, mais frequente na infância. O foco de transmissão é fezes e alimentos. Aonde é que nós temos maior índice de hepatite A? Em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, aonde o sistema de esgotamento sanitário, o sistema básico de saúde ainda é deficitário. Então, ela é de origem fecal-oral.
Isso é um vírus que sai pelas fezes. Que essas fezes, no trajeto dela da água, do rio, do mar, ou da mosca que senta, ela vai sendo no alimento, senta na água, contamina e a gente simplesmente não sabendo, ingere esse alimento, essa água e pode contrair hepatite A. Aqui vai um recadinho para quem gosta de tomar uma caipirosca acompanhada de uma ostra. Não existe molusco melhor para passar hepatite A do que ostra, porque come crua. Na temperatura ela pode morrer, o vírus, mas crua ele está lá vivinho para ser um vetor da transmissão. E ela dá mais em criança, porque criança e no adolescente falta desse conceito de higiene, principalmente lavar as mãos. Aí eu tenho em casa um portador de hepatite A. Quais são as minhas recomendações que passo a ter? É não misturar copos, talheres, separar essas coisas, porque ela é transmissível demais, principalmente pela saliva. Então a hepatite A é uma hepatite mais fácil de transmissão de todas as hepatites. O que é que a gente deve fazer como prevenção? Beber água filtrada, lavar frutas, verduras, legumes antes de ingerir, evitar banhos de rios e mares em tempo de chuva. Olha aquilo que eu falei, condução das fezes até o mar, né? E o cuidado com a higiene geral. No Brasil é um dos países que, se nós fizermos um levantamento e fazer um teste de anti-HVA e IgG, nós vamos encontrar que 90% da população ou teve ou terá hepatite A. Porque ainda a gente compra carne de açougue, a gente compra ainda fruta, aquela feira ali de água de menino, né? Você chega ali, tem aquela água, aquele esgoto, o lixo ali do lado. Tudo isso são coisas que podem levar a esse vírus. A hortaliça, aquela couve, aquela alface não bem lavada, ela pode lhe trazer um vírus da hepatite A. Pela emoção dela ser de origem fecal. Nós temos essa outra, então hepatite A é a chamada hepatite leve. É aquela hepatite que ela leva, tem um ciclo de vida, você não precisa tomar remédio, ela vai, ela chega, se estabelece, altera suas enzimas hepáticas, fica com aqueles olhos amarelados, que a gente chama de icterícia, né? E depois do ciclo ela vai embora. E ela é uma benéfica, porque ela não é crônica, não cronifica, não estraga seu fígado, não deixa nenhuma sequela no fígado, e lhe deixa uma coisa importante, o anticorpo. Você tendo uma vez a hepatite A, jamais você terá a segunda vez. Tá? Então, ela tem essa vantagem. E não precisa tomar remédio. Tá? Agora, vai aqui um lembrete. Quem nunca teve hepatite A, é bom procurar se vacinar contra a hepatite A, porque na fase adulta, acima dos 40 anos, ela pode ser uma hepatite fulminante. Ela mata em 48 horas. Porque as enzimas vão subir de tal maneira, se você já tiver algum comprometimento hepático, você pode vir a ter a fulminante. Então, para quem é já um pouco idoso, é bom saber se já teve ou não para poder se cuidar. Hepatite B. Essa aí é uma hepatite que tem divisões de ação, dependendo da idade. Nós temos aqui em criança. Evolui frequentemente para crônica, ou seja, 90% destes casos existe maior gravidade. Por quê? Porque a criança não tem uma coisa que a gente falou há pouco instante, sistema imunológico. Ela está em formação. Esse sistema é um sistema que nos defende de tudo que entra no nosso organismo. Então, se a criança não tem, e esse vírus da hepatite B é um vírus de ação DNA, facilmente a criança vai desenvolver. E ela, depois de estabelecida, ela não sai facilmente. Infelizmente, a hepatite B tem esse detalhe. A cura dela é um pouco difícil, ou quase até, eu diria, impossível. Quem, na fase criança, adquire o vírus da hepatite A e não fez uma barreira, ele vai ter a hepatite B, aliás, ele vai ter hepatite B com o resto da vida. O vírus já foi encontrado